começar a falar agora sobre Lower Thirds, que na verdade são as legendas animadas, elementos que você pode usar para identificar uma pessoa, um lugar, enfim, o que está se passando no seu vídeo. Você já deve ter visto, por exemplo, em alguma entrevista, quando o apresentador está falando, logo abaixo ou ao lado aparece o seu nome e dizendo o que ele é. Assim como também a mesma coisa serve para o entrevistado. E nosso exemplo, eu vou utilizar um vídeo de um rapaz dançando e vou entrar com uma legenda animada dizendo o nome do rapaz e mencionando logo abaixo que ele é um dançarino de rua, praticando aí o street dance. Existem algumas formas de se fazer isso dentro do Adobe Premiere. É bem verdade que, por exemplo, o After Effects, que é um software de pós-produção, pode trazer elementos um pouco mais sofisticados para a criação das Lower Thirds. Mas não fique triste, aqui dentro do Premiere você certamente conseguirá um resultado profissional. Você acompanhou aqui na aula passada, quando falamos de animação e keyframes, um conceito que na ocasião eu disse que era muito importante. Com aquele conceito de animação podemos criar a nossa Lower Third. É evidente que podemos elaborar um pouquinho mais, mas de qualquer forma, ainda assim utilizando aquele conceito. Vamos ver como fazer nesse primeiro exemplo. Eu vou então clicar em File, New e vou utilizar a opção Legacy Title para criar um título. Posso dar um nome a esse título, nesse caso vou deixar título 01 mesmo, vou clicar em OK. Note que uma nova janela é aberta, onde eu consigo visualizar o meu vídeo justamente para facilitar o posicionamento de meus elementos. Aqui, por exemplo, eu vou utilizar o Rectangle Tool e vou posicioná-lo mais ou menos aqui no canto inferior esquerdo. Eu posso, através das propriedades dentro dessa tela, por exemplo, modificar a cor. Aqui ao lado você encontra a opção de fio, opção de preenchimento, uma paleta de cores, que eu posso escolher a cor que quiser, ou o conta-gotas. Vou clicar no conta-gotas e posso, por exemplo, escolher o mesmo tom de vermelho da calça do personagem. E aí fica a seu critério trabalhar a cor que desejar. Vou deixar um pouco mais claro e clicar em OK. Perfeito. Além da cor do preenchimento, eu posso definir se quero, por exemplo, um preenchimento sólido. Clicando no drop-down, tenho outras opções, como o linear gradiente, onde eu posso definir uma outra cor para criar esse gradiente, talvez um pouco mais escura, e tem então aqui o linear gradiente. Posso escolher o radial, que é a criação de um radial a partir do centro, a opção de 4 cores, posso definir 4 cores para o meu elemento. Ou então um bevel, que dá um aspecto meio tridimensional, eliminate e ghost, que apenas fazem a demarcação. No caso do eliminate, tudo que estiver dentro desse elemento não será exibido. Eu vou permanecer com o sólido, inclusive talvez deixando um pouco mais claro para criar um realce um pouco melhor. Mais abaixo eu tenho a opção de bordas. Expandindo aqui o stroke, eu posso adicionar uma borda e escolher, obviamente, uma cor. Isso fica a seu critério para montar o elemento da forma como entenda ser melhor. Vou deletar e deixar sem borda. Com isso feito, então eu posso fechar aqui essa janela e aparentemente nada ocorreu. Mas aqui nos meus projetos, eu já tenho o Title 1, que posso clicar e arrastar para a minha timeline. Posicionando a agulha sobre o título, eu tenho então o retângulo que criei inicialmente. E eu posso posicioná-lo em qualquer momento do vídeo. Para abrir novamente as opções de configuração, eu posso dar 2 cliques sobre o retângulo e, caso seja necessário, inclusive, reposicioná-lo em tela. Vou colocá-lo aqui então um pouquinho mais para o lado esquerdo. Perfeito, aqui está. E da mesma forma como eu posso posicioná-lo, eu posso definir a quantidade de tempo que esse retângulo ficará visível na tela. Para isso, nesse caso, 29 segundos. Posso aumentar, clicando na borda e esticando, ou diminuir. Fica a seu critério, dependendo aí da sua necessidade. Seguindo então o conceito de animação por keyframe, eu vou selecionar o meu título 1, vou trazer a agulha da timeline até o início do Title 1 e aqui na aba Effect Control eu vou marcar em Position um keyframe. E no primeiro eixo vou trazer totalmente para fora de cena. Perfeito. Vou andar um pouco com a minha agulha da timeline para frente, pode ser mais ou menos aqui, e vou voltar com a visualização do meu retângulo. Então eu já tenho essa animação. Antes de dar o play, eu vou selecionar aqui o áudio e o vídeo, botão direito, Unlink, e vou desmembrar para deletar o áudio, porque nesse momento não faz muito sentido. Vou dar um play para ver a animação.
Eu achei que foi um pouco rápido. E para resolver isso, seleciono novamente o title e afasto um pouco um keyframe do outro. E assim eu tenho um pouco mais de suavidade na entrada do meu retângulo. Se eu quiser, ainda posso aumentar um pouco aqui o tempo de visualização do retângulo em tela. Vou dar um play, perfeito. Agora dentro desse retângulo eu vou entrar com o nome do personagem. Eu posso, por exemplo, clicar na letra T, clicar na tela para digitar o meu texto. Vou dar o nome desse personagem de Pablo Soares. Vou selecionar o nome, o Window, e vou clicar na opção Essential Graphics para modificar a fonte. Aqui ao lado no painel vou clicar em Edit, vou selecionar o nome Pablo Soares e aqui em Essential Graphics na aba Edit vou modificar a fonte para uma fonte que eu tenho em meu computador e aí você pode usar a fonte que quiser. No meu caso vou usar a fonte chamada Roboto. Vou diminuir um pouco o tamanho dessa fonte para que o nome fique dentro do retângulo, deixar na cor branca e pronto. Agora eu vou clicar na ferramenta de seleção e vou reposicionar o nome para que fique certinho aqui dentro do retângulo. Você está vendo aqui como se fosse um alvo. Esse alvo é o Anchor Point. Eu posso realocá-lo para o centro do nome. Isso me ajuda no processo da animação. Perfeito. O nome Pablo Soares agora já está dentro do meu retângulo colorido. Vamos ver como ficou a animação. O retângulo entra e de uma forma muito abrupta o nome aparece. Para resolver isso, eu posso selecionar o nome, que tem o nome de Graphic, em função de eu ter utilizado o elemento de texto, e pressionar em meu teclado o Ctrl D. Com isso, eu crio uma animação automática nesse nome. Observe que eu vou aumentar o zoom e tem um Cross Dissolve. Eu posso aumentar o tempo de visualização, tanto do retângulo quanto do nome. Então eu tenho um Cross Dissolve no final, que inclusive posso clicar na borda do Cross Dissolve e diminuir esse tempo. Agora eu posso também aplicar um Cross Dissolve no início da entrada do nome. Seleciono novamente mais uma vez, Ctrl D. Aumentando o zoom, eu vejo então que eu tenho dois. Um no início, vou diminuir um pouquinho, e um no final. Também vou diminuir um pouquinho. Vamos ver como ficou a minha animação. Meu retângulo entra, o nome aparece e depois os dois somem. Essa é a forma de se fazer utilizando aquele processo de animação por keyframe. E aí você pode utilizar qualquer elemento, inclusive elementos externos que você pode baixar na internet, como algum símbolo ou alguma marca que você queira. O importante é que esses elementos estejam no formato PNG, preservando o fundo transparente. Vamos ver mais uma vez, vou dar o play. Você viu então que fizemos uma animação bem simples mesmo, e é evidente que você pode aí usar de toda a sua criatividade para melhorar e dar um toque pessoal nas suas Lower Thirds. Vamos então à nossa segunda opção. Eu vou remover aqui os elementos que criamos, simplesmente vou selecioná-los e pressionar o Deleted. Aqui na minha área de projetos também vou deletar o Title 1. Vou ficar apenas com o vídeo. Agora vamos trabalhar especificamente com o Essential Graphics. Anteriormente, quando digitamos o nosso texto, trabalhamos na aba Edit, justamente para modificar o tipo de fonte, aumentar ou diminuir de tamanho e opções de propriedade. Agora vamos trabalhar na aba Browse. Aqui você percebe que temos diversas opções, diversos templates e entre eles templates de Lower Thirds. Temos templates inclusive de créditos cinematográficos, alguns backgrounds em looping e também, como eu disse, alguns Lower Thirds. Aqui embaixo temos uma guia deslizante que ao aumentar eu dou um zoom em cada uma das opções. Eu posso rolar aqui a tela para escolher a opção que vou utilizar em meu projeto. Vou descer um pouco e escolher a opção Classic Lower Third Two Line. Com isso eu tenho duas linhas para utilizar e aplicar no meu trabalho. Basta que eu selecione a opção, clique e arraste para a timeline. Pronto, vou posicioná-la aqui no início e ao dar um play, você vê que a animação funciona automaticamente. Deixa eu modificar aqui para melhorar a visualização do meu preview e vou dar um play. Você vê então que eu tenho aqui a animação funcionando de forma automática sem que haja necessidade de eu fazer absolutamente nada, a não ser, obviamente, modificar o título e as cores caso queira. Com a Lower Third selecionada, ainda aqui em Essential Graphics, eu vou utilizar a aba Edit, justamente para editar o que quero em meu texto. E você vê que eu tenho aqui alguns elementos, duas linhas de texto, a primeira e a segunda, e 4 shapes, que são os shapes
utilizados para criar esse background. Note que quando eu clico para desabilitar a visualização, eles vão sumindo aqui da tela. E aí eu vou entendendo como é feita a composição desse fundo que está sendo utilizado em minha Lower Third. Cada um desses elementos é representado por um shape aqui na aba Edit. Vamos então clicar em Insert Name Here, que é o primeiro texto, que é esse aqui. Posso vir aqui na tela, dar um duplo clique e modificar para o nome que quiser. Vou botar o nome que usei anteriormente, Pablo Souza. Posso, mais abaixo, modificar a fonte, vou deixar com a Roboto, e também posso aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Eu acho que esse tamanho está bem razoável e vou deixar dessa forma. Poderia também modificar em fio a cor da fonte utilizada. Acho que o branco está contrastando bem com esse azul, mas mais uma vez fica a seu critério. Vou clicar na segunda linha de texto, dar um duplo clique e entrar com o meu subtítulo, por exemplo, Street Dance. Da mesma forma, na segunda linha de texto eu posso modificar o tipo de fonte, o tamanho, a cor, entre diversas outras opções. Eu acho que o tamanho aqui está bem razoável, não vou mexer. O que talvez pudesse fazer é deixar tudo em caixa alta. Vamos lá? Street Dance. Perfeito. Vou selecionar mais uma vez e colocá-la também aqui em negrito. Estou usando a fonte Roboto, em vez de Light, vou usar a Bold. E aí eu já tenho aqui uma diferença no meu texto. Agora o que eu vou fazer é selecionar o primeiro shape, que aqui está abaixo do nome. E nas propriedades eu posso modificar a cor. Clicando em Fio, a paleta de cores é aberta, mas nesse caso eu vou clicar no conta-gotas e utilizar o vermelho da calça do personagem. Vou clicar em Shape 2, vou clicar em Fio, vou também usar o mesmo vermelho, utilizando o conta-gotas. O terceiro shape, também o vermelho. O quarto shape, também o vermelho. Agora ficou tudo vermelho, mas vamos voltar ao segundo shape, clicar agora em Fio e escurecer um pouco, dando uma outra tonalidade. Clicar no terceiro, clicar em Fio e escurecer um pouco mais ainda. Clicar no quarto, clicar em Fio e escurecer ainda mais um pouco. E aí temos essas diferentes tonalidades de vermelho. Procedimento muito simples e vamos ver o resultado final. Vou voltar para o início e dar um play. Eu posso inclusive afastar um pouco para deixar que o vídeo comece sem a Lower Third entrar. E depois a Lower Third entra e sai. Posso reduzir esse tamanho e controlar da forma como eu entenda ser melhor para o meu trabalho. Então essas foram as duas formas interessantes de se utilizar a Lower Third. Você ainda pode inclusive baixar da internet Lower Thirds prontas para serem utilizadas no Premiere de uma forma muito simples e usual. Basta digitar no Google Download de Lower Thirds para Adobe Premiere que você vai encontrar uma infinidade de pacotes para utilizar em seus trabalhos.